Olá, adoradores do povo, tudo bem? Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vem com uma obra não tão conhecida, acredito eu, mas de um autor super famoso que escreveu um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida. Eu fico na dúvida entre ele e A Piada Mortal do Alan Moore. Mas claro que A Piada Mortal é muito pequeno comparado ao que ele escreveu e também em relação ao prêmio que ele ganhou antes de... Enfim, não vim falar de Sandman, eu vim falar de O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Muita gente conhece o Neil Gaiman, mas não necessariamente as pessoas conhecem O Oceano no Fim do Caminho. Foi um livro editado pela Intrínseca e, como vocês podem ver, as letras são em relevo e é uma capa muito bonita e profunda. Eu achei bem bacana a capa. Mas eu tenho uma crítica muito forte a fazer, que tá relacionada à história, mas antes da história. Eu tenho uma crítica, de certa forma, às vezes, como algumas editoras vendem os seus livros. Uma crítica que eu tenho, por exemplo, a Darkseid, é como eles venderam Golem o Gênio, que é uma narrativa que eu sou apaixonada, uma ficção histórica e fantasiosa ao mesmo tempo, e que eles venderam quase como se fosse um romance pela Dark Love. E eu achei um absurdo, um despautério, e acho que é por isso que muitas pessoas não gostaram do livro, porque ele é incrível, só que se ele é vendido como um romance, ele realmente não vai cumprir com o objetivo, porque o objetivo dele não é esse. E O Oceano no Fim do Caminho, ele é vendido como uma fábula. Aqui atrás vem a Kirkus Reviews falando que é uma fábula que nos lembra como nossa vida é ditada pelas experiências da infância. Bom, eu discordo completamente porque fábula não é isso. O Neil Gaiman não cria uma fábula aqui. Ele se baseia em mitos, no inconsciente freudiano e nas teorias junguianas aqui para trabalhar essa história, pelo menos eu acredito. Só que não é uma fábula. A fábula provém da palavra latina fabulae, que é história, conto. Ok, tudo bem. Qualquer história então é uma fábula? Não como gênero literário. E a noção que tem aqui é que ele está falando como gênero literário. A fábula é uma história que geralmente tem como protagonistas personagens e existe uma figura de linguagem chamada personificação, prosopopeia ou animalismo. Acho que tem ainda esse nome, animalismo, mas a gente conhece mais como personificação. E essa personificação se deve porque o que acontece? Quando se faz uma fábula, a ideia é fazer uma crítica a algum costume, a algo dentro da sociedade. E para isso, geralmente se utiliza animais, como por exemplo George Orwell vai fazer com a Revolução dos Bichos. A ideia do George Orwell é uma fábula, porque ele está criticando a sociedade através dessa personificação. Claro que você não precisa fazer isso com animais, mas a ideia é sempre ter uma moral na história, um final. E eu acho que a ideia do Oceano no Fim do Caminho não é essa definitivamente. Bom, se vocês quiserem discordar nos comentários, fiquem super à vontade, mas eu li muitos comentários sobre e eu achei meio absurdo, porque o pessoal, acredito eu, se deixou levar com a ideia da fábula aqui colocada na Kirkus Reviews. Claro que eles são super antigos, eu acho que é da década de 30 que a Kirkus começou, mas mesmo assim eu achei bem bizarro. Eu realmente não gostei desse review aqui. Bom, mas voltando ao Oceano no Fim do Caminho, para falar um pouquinho da história e uma breve analisezinha sobre a narrativa. O Oceano no Fim do Caminho tem como protagonista um personagem sem nome, que é um homem, já acho que beirando os 40 anos, se eu não me engano, e ele tá indo para um funeral na cidade que ele morava. Só que nesse funeral ele acaba desviando um cadinho o caminho e para num lago na fazenda Hempstock, em que existiam 3 mulheres. A Letty, que é a mais jovem, a senhora Hempstock, que é a mãe da Letty, e a antiga senhora Hempstock, que seria a avó. E nesse processo ele lembra de quando tinha 7 anos e do que aconteceu quando ele tinha 7 anos. Ele tinha uma babá muito má chamada Ursula Monticon, se eu não me engano. Essa mulher, na verdade, não era uma mulher, era uma pulga. Ela era uma criatura de um outro lugar que teria vindo do oceano. O lago, na verdade, é o oceano. Ele não é um lago. Ele é o oceano que foi transportado. E a ideia é bem interessante. E é basicamente sobre isso a narrativa. Não tem muito mais o que falar sobre a história sem dar spoiler. Bom, o Neil Gaiman, como acontece com Sandman, como acontece com Deuses Americanos, com Filhos de Anansi e várias outras histórias, trabalha muito mitologia. E é por isso que eu amo o Neil Gaiman. É porque ele trabalha exatamente o que eu gosto, do jeito que eu gosto, da forma que eu acho que tem que ser.
E é bem legal a forma como ele trabalha o oceano no fim do caminho. É uma história super curtinha, que dá pra ler num dia, inclusive foi meu último livro do ano passado. Eu tava doida pra fazer essa resenha antes que eu esquecesse os detalhes da narrativa e tudo que eu queria falar. Quando eu disse que ele tem referências junguianas e freudianas, é porque o próprio Neil Gaiman trabalha a ideia do inconsciente aqui. E numa metáfora bem elaborada e bem bacana, a gente pode encontrar o próprio oceano como inconsciente. A profundidade do oceano é como se fosse o nosso inconsciente. Que é um espaço em que o protagonista e a Letty acabam parando em certo momento e que mostra essa relação que eu tô falando pra vocês, que é bem legal. Bom, é um lugar que tá ali marcado e que faz muita associação a alguns mitos anteriores. Inclusive, uma coisa que eu achei muito legal é a ideia das deusas tripartidas dentro da narrativa. O Neil Gaiman aqui, eu não sei se vocês sabem, mas existem dentro de várias culturas as Zórias, as Parcas, as Moiras, aquelas que fiam, aquelas que tecem o destino, etc e tal. Dentro da mitologia romana, da mitologia grega, da nórdica, etc. E aqui, quando ele usa as mulheres Hemstock, ele volta com essa noção das deusas tripartidas. Tem até uma cena delas teando aqui, cortando, é bem bacana. E as personagens femininas aqui, elas são muito fortes, elas são muito intensas e elas são mais principais que o protagonista, principalmente a Letty. E o Oceano no Fim do Caminho traz uma ideia de o que vale a pena na vida, sabe? Por isso que eu não concordo muito com a questão de ser uma fábula, porque por mais que eu concorde aqui na Kirkus Reviews, que é como as experiências da infância acabam ditando as nossas ações, a como a gente vai se portar na vida, isso eu concordo. Eu acho que a narrativa, pelo menos, o que eu consigo ver dela, é uma história que trabalha as relações humanas e o que vale a pena e quanto vale a pena se arriscar pelo outro, sabe? E é muito legal. E ele vai trabalhar a mitologia aqui de um jeito bem interessante. Vai pontuar, por exemplo, essa noção tripartida. Vai pontuar uma coisa que eu achei muito legal. Eu não posso dar spoiler, mas é um mini spoiler, mas não é um spoiler, tá? Fica atento ao nome original da Úrsula, que é uma pulga. Eu gosto muito da ideia dos corvos também, que ele trabalha, porque isso associa muito ao nórdico, à mitologia nórdica. Eu acho, pelo menos eu, que a fonte principal aqui do Neil Gaiman são os nórdicos, mas claro que tem outras associações culturais super plausíveis, porque todas essas religiões da antiguidade, elas têm traços em comuns e traços do inconsciente. É por isso que o Joseph Campbell conseguiu fazer O Homem de Mil Faces e A Jornada do Herói, porque todas essas culturas, elas trabalham uma coisa comum. E o Campbell, ele é muito junguiano. E aqui você tem esses traços junguianos e freudianos justamente pela questão da metáfora do oceano com o inconsciente. É super legal. É um livro que vale a pena, que traz uma ideia vasta e que pode te fazer pensar. E pensar bastante se você der bastante atenção aos detalhes dele. Outra coisa bem legal, o que mostra que o protagonista, por mais que seja protagonista, ele não é a essência da narrativa, é o fato dele não ter nome. E o fato dele não ter nome quer dizer que todos nós podemos nos encaixar nele também. E é muito legal. Então, assim, é uma recomendação que eu faço, como diversos livros do Neil Gaiman. Claro que, pra muita gente que não é tão chegada em mitologia, o Neil Gaiman pode ser meio bizarro, pode ser meio maluco, mas é uma obra que, com certeza, vale a pena e é a minha recomendação de hoje. É um conto curtinho que você lê super rápido. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Comentem aí o que vocês acham, se vocês acham que eu falei alguma besteira. Fiquem à vontade, a gente conversa nos comentários e é isso. Um beijo pra vocês, abraço do nosso mascote e tchau, tchau!